A mensagem do Evangelho é Cristo crucificado. É mostrar ao mundo a manifestação do amor de Deus. Aquilo que Deus operou em favor da humanidade. A obra de Deus, por onde o ser humano que está perdido, indo a juízo, ele será salvo. Pregar o Evangelho é anunciar esta obra de Deus ao mundo. Mostrar o que Deus operou, por onde ele manifesta o seu amor, sua misericórdia e a sua graça à humanidade. Todos, sem exceção de pessoas. Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o objetivo, o propósito da manifestação do amor de Deus pela criatura humana, ser humano. O homem, a criatura que Deus criou, sua imagem e sua semelhança. A criatura que Deus criou, um ser pensante, um ser racional, um ser que tem liberdade de escolha, que Deus criou para ter um relacionamento com Ele, usando essa liberdade de escolha. Deus criou um ser pessoal. Nós somos pessoa. A única criatura de Deus que é um ser pessoal, que é um ser que tem liberdade de escolha, é o ser humano. Nenhuma outra criatura de Deus, nem ave, nem peixe, nem animais, nem nenhuma criatura viva deste mundo, nem os anjos. Aliás, os anjos também estão na criação pessoal. É um ser pessoal, só que espiritual, numa dimensão espiritual. Mas falando aqui da nossa vida humana, do ser humano, neste mundo aqui, a única criatura neste mundo que Deus criou, sua imagem e semelhança, somos nós. E Ele nos deu liberdade de escolha. Nós somos um ser pensante, um ser capaz. Somos os únicos seres, os seres humanos, capaz de reportar-se ao passado, ter consciência do presente e projetar o futuro. Nós somos um ser pessoal. Deus nos criou um ser pessoal. Somos um ser pensante, que temos consciência. E é por isso que vamos responder pelos nossos atos a Deus. É por isso que vamos estar diante de Deus para a prestação de conta. A palavra de Deus diz que cada um de nós dará conta de si a Deus. Romanos 14, 12. Lá em Hebreus 4, 13, vai dizer que toda criatura está diante dos olhos de Deus. Nada será encoberto. Todos nós vamos tratar com Ele. A palavra diz isso. E se você for lá para Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que o fim de tudo é temer a Deus, porque isso é o dever de todo ser humano, porque Deus vai trazer o juízo. O homem tem que temer a Deus, tem que viver uma vida de obediência, tem que viver uma vida dentro da direção de Deus, porque se ele sai, ele tem liberdade.
O ser humano tem liberdade de não obedecer a Deus? Tem. O ser humano tem liberdade de se rebelar contra Deus. O ser humano tem liberdade de seguir outro caminho que Deus orienta ele e não seguir. E isso está revelado na palavra de Deus. A causa do homem entrar em maldição e juízo e perder a comunhão com Deus e entrar dentro do juízo divino foi justamente por essa liberdade que o homem tem, que ele escolheu não dar ouvido a Deus, seguir uma direção contrária a que Deus orientou e se perdeu da presença de Deus. Mas aí é que Deus agora mostra o amor dele, a misericórdia, a graça, para poder o homem sair dessa situação que ele entrou pela sua escolha. Deus agora manifesta um meio de salvação, de reconciliação para o homem voltar a ele. Para o homem alcançar o perdão, é Deus que trabalha esse meio, para que o homem obtenha. Porque o homem só pode chegar a Deus se ele tiver os seus pecados perdoados, for reconciliado com Deus, para ser absolvido do juízo divino. E isso só pode acontecer pelo meio que Deus proveu para o homem, que para o homem era impossível o homem alcançar essa esperança. O homem estava sem esperança, perdido no mundo. Jesus veio para trazer o homem de volta a Deus. Aleluia. E ele disse isso. Nenhum homem tinha ou nem tem autoridade para dizer: eu vim buscar e salvar. Nenhum homem tinha ou não tem e nem tem autoridade para dizer: quem crê em mim não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Nem Buda, nem Maomé, nem Siddhartha Gautama, que é Buda, nem Muhammad Ali, Maomé, nem Charles Darcy-Russell, nem Ellen Goldwhite, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Allan Kardec, nem santo, nem anjo. Ninguém tem autoridade para dizer o que Jesus disse. Jesus disse: eu vim salvar, porque Ele é o Salvador. Esse Salvador, essa esperança, essa luz, essa libertação que Deus o Pai proporcionou para nós. Foi Deus quem proporcionou. O amor de Deus está revelado para nós. A graça de Deus está revelada para nós. A misericórdia de Deus para nós está em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Não tem salvação, não tem amor de Deus, não tem misericórdia, não tem perdão, não tem vida com Deus sem Jesus. Sem Jesus, o homem faça o que fizer. Ele pode dizer que é um coitadinho, pode dizer que é merecedor de Deus. Sem Jesus, ninguém alcança a graça de Deus. Ninguém vai ter o amor de Deus. Ninguém vai ter a misericórdia de Deus. Sem Jesus, o que resta para o indivíduo, para o homem, ser humano, é a condenação. É a ira de Deus sobre ele eternamente. É a palavra que revela isso. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. E Deus quer livrar o homem dessa ira. Deus quer livrar o homem desse juízo. Deus quer livrar o homem da condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. João 3,18. Jesus vai dizer que quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Porque o amor de Deus para o homem alcançar o perdão dele e ser livre do juízo, da condenação, está em Cristo para qualquer indivíduo. É proporcionado, é colocado para todo ser humano esse amor de Deus. Deus é quem chama o homem para vir a Cristo, para receber o seu perdão, o seu amor, a sua misericórdia, ser salvo.
Se não vem a Cristo, continua onde está pensando que vai estar em Deus, está perdido. O que resta para esse indivíduo é juízo, é condenação, é a ira de Deus, porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai aceitar e receber ninguém se não tiver em Cristo. Todos vão sofrer a ira de Deus. O amor de Deus está revelado aí. É essa mensagem que temos que pregar. É essa mensagem que temos que levar para o conhecimento do povo. O Evangelho revela isso. O Evangelho mostra essa verdade. O Evangelho mostra essa esperança para o homem perdido. É o Evangelho que nós temos que pregar para o povo, irmão. Mostrar o que Deus operou para salvar o homem. Se o homem quiser ser salvo, ele tem que crer, ele tem que se posicionar, tomando uma atitude dentro da ação do crer ou não em Jesus Cristo. Porque senão, quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Jesus vai dizer, vão pregar esse Evangelho. Vão para todas as pessoas mostrar o que Deus fez. Anuncie o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a realidade. O Evangelho é o poder de Deus. Por onde o homem encontra a salvação. Por onde o homem encontra a libertação. Por onde o homem é liberto do poder de Satanás. Livre da maldição do pecado. Para não ir a juízo. É pelo Evangelho, irmão. Esse Evangelho que Deus nos capacita para pregá-lo. Porque nós cremos, nós conhecemos esse Evangelho. E esse Evangelho que nós recebemos, cremos, temos que pregar ao próximo. Que ainda está perdido numa direção de Deus, sem ser pelo Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, irmão. E é aí que entra a questão que eu quero advertir vocês. Hoje em dia, o que a gente vê dentro das igrejas sendo pregada pelos homens, nas internet, nas portas, nas ruas, o que é que esse povo tem pregado? É o Evangelho? É não. É não. Essa semana, eu estava na minha casa e teve um trabalho religioso da Igreja Universal. Do reino que diz que é de Deus, que não é. A Igreja Universal, o reino ali não é de Deus. O reino é do homem. Não é Deus que opera ali. Quiser me julgar, me julgue, mas vamos analisar, vamos mostrar os pontos para ver se é Deus ou não. Então, eu estava na minha casa e teve uma manifestação religiosa, que eles chamam de trabalho, de obra de Deus, onde o pastor com um bocado de obreiros foram para lá fazer uma reunião e convidaram o povo, botaram cadeira e convidaram o povo. E nessa reunião, se o Evangelho fosse pregado, seria uma bênção. O problema é que o povo é chamado para as igrejas, para os encontros, para reuniões, não para ser informado, ensinado com o Evangelho, com a doutrina de Cristo, para aprender de Cristo. O povo é chamado, é convocado, é aglomerado nesses ambientes, nesses lugares, para ouvir o quê? O Evangelho não. O povo nesses lugares, nesses ambientes, eles estão ouvindo, irmãos, coisas vãs, que não edifica, que não leva o homem a Deus, que não dá ao homem o conhecimento da obra de Deus. O que Deus operou, o que Deus fez, o que Deus proporcionou para o ser humano. Todo ser humano necessita do socorro. O socorro de Deus. O socorro de Deus, ele não é através de um culto de campanha, de pacto, de voto. O socorro de Deus não é através de rosa ungida, sal grosso. O socorro de Deus não é por meio de igreja. O socorro de Deus na vida do homem não é através de flagelo, penitência, de crença, de dogmas de nenhuma igreja, de nenhuma religião. O socorro de Deus é por Cristo. Cristo é o socorro de Deus que o Evangelho mostra, que o homem precisa crer para encontrar e receber esse socorro. Mas o que é que esse grupo religioso estava fazendo? Chamou o povo, aglomerou o povo
E ali começou a ensinar o povo: olhe, porque Deus nessa noite vai curar sua doença, vai curar sua enfermidade, vai fazer um milagre na sua vida. Bote a mão na cabeça e diga: Deus, eu determino que essa cura chegue, que esse mal saia. Isso é evangelho, irmãos. Mandando o povo viver um misticismo. A fé em Deus não é por esses meios. E esse pastor dizia: olhe, determine a bênção de Deus na sua vida. E eu vou agora orar, eu vou agora determinar a bênção para você. Peraí. Quem determina as pessoas é o pastor, é Deus, é uma bagunça, irmão. Dentro dessas informações, dessas pregações que esses homens levam, que não é o evangelho. Não porque Deus vai fazer na sua vida aquilo que você está precisando, aquilo que você quer, a tua bênção vai chegar porque Deus tem coisa grande para a tua vida. Isso não é pregar o evangelho. E esse grupo religioso, esse pastor dessa igreja universal, passou 40 minutos não pregando o evangelho, mas levando o povo à satisfação, oferecendo ao povo milagre e cura de Deus, que o evangelho não convida ninguém para isso. Levando para o povo misticismo. Levando para o povo palavras de autoajuda. Aonde é que esse povo vai se converter a Cristo? Aonde é que esse povo vai se voltar a Deus? Com arrependimento. O arrependimento só vai surgir na vida do ser humano quando ele for impactado pela verdade do Evangelho, que vai constrangê-lo a buscar a Deus. Não é por cura, não é por bênção nessa vida, não é por milagre, não é por poder nem mistério de Deus nessa vida. É pelo perdão para a salvação, para que ele saia da condenação que o Evangelho quer que ele veja, a situação miserável que ele está. A pregação do Evangelho não mostra a necessidade de ninguém, de emprego, de saúde, de casa, de carro, de vida boa neste mundo. A mensagem do Evangelho mostra ao homem a sua maior necessidade, que é de vida com Deus, de reconciliação, de perdão, para não ir a juízo dentro da condenação que ele está. A mensagem do Evangelho mostra ao homem a miséria, o juízo, o terrível destino tenebroso que ele está seguindo. A mensagem do Evangelho mostra ao homem a esperança, o socorro, a salvação, para ele sair dessa situação que ele está. É isso que o Evangelho mostra, é isso que nós temos que pregar para o mundo. Levar para o mundo o conhecimento da obra de Deus. Obra essa que foi realizada para salvar o homem, tirar o homem do perigo eminente que ele está correndo. A qualquer momento, o ser humano pode partir deste mundo e ir a juízo, se não crê em Jesus. Porque nós estamos aqui agora. A qualquer momento podemos ser tirados desta vida. E na eternidade não acabou. A eternidade, a existência, não termina. A vida continua. O homem está consciente na eternidade. O ser humano vai consciente. Agora, sem Jesus, ele vai estar consciente numa eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação, de tormento eterno. Porque está ordenado o homem, depois da morte, segue ao juízo. Hebreus 9:27. Mas Jesus veio para mudar esse destino, para nos dar a salvação, para a gente não correr esse perigo de morrer para o inferno. Porque Jesus, ele vai dizer: quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus veio para mudar a nossa sentença, para mudar o nosso destino, para nos resgatar da perdição eterna. Nele, nossa alma está segura. Diz a palavra de Deus que aqueles que morrem em Cristo, suas almas vão para o descanso eterno, não para o tormento eterno. Apocalipse 14:13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque estes que partem no Senhor, são estes que vão para o descanso eterno, quando sua alma, seu espírito, quando ele deixar o corpo desce à sepultura, de onde veio. Mas o espírito, que é o ser real, volta para Deus. E sem Jesus,
volta para Deus para juízo. Em Jesus, volta para Deus para o descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Esse dia que vai ser na vinda de Jesus para buscar os que aqui estiverem vivos. É aí que vai acontecer a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Só vai ressuscitar nessa ocasião os que morreram em Cristo. Na vinda de Jesus para arrebatar sua igreja, a ressurreição não vai ser dos ímpios, só dos salvos. Isso é muito importante esclarecer. O Evangelho nos ensina isso. É isso que devemos aprender. É isso que devemos estar buscando dentro das congregações. É aprender de Cristo. É estar dentro do ensinamento que Cristo nos deu, o Evangelho. E as mensagens que o povo hoje vive aí recebendo, dentro desses ambientes, centros religiosos, chamados de igrejas, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Eu tenho observado muitos homens que se denominam de Deus, obreiros, ungidos, que estão na internet pregando, dentro das igrejas pregando, que não tem compromisso com Deus, então logo não é de Deus. Quem é de Deus tem compromisso com Cristo, o Evangelho. Prega a sua doutrina. Não fica criando ministrações com sabedoria, criando eventos, criando visões, revelações, profecias e não sei o quê. Aqueles que estão compromissados em Cristo, que são de Cristo, o compromisso deles é pregar o Evangelho, fazer discípulos para Cristo, formar o povo no conhecimento de Cristo. Então hoje, irmãos, o povo está reunido dentro dos ambientes chamados igreja. O povo está sendo instruído por homens na internet. O povo está recebendo homens que dizem que é mensageiro de Deus nas portas. O que é que eles estão levando para as pessoas? O que é que os testemunhos de Jeová pregam? O Evangelho não é. O que é que o povo está aprendendo dentro dos centros religiosos católico-romano? O Evangelho não é. O que é que o povo está aprendendo dentro das igrejas evangélicas? O Evangelho não é. O que é que o povo está sendo formado no Salão do Reino, pelos testemunhos de Jeová, nas igrejas de Mormons, pelos sacerdotes dos Mormons, nos centros, nos mosteiros budistas, nos centros espíritas? O que é que esse povo está aprendendo? Qual o ensinamento? Qual a direção? Qual a formação de princípios e conceitos e valores que esse povo está sendo formado? Não é o Evangelho. Não é os princípios e os valores do Evangelho. Não é pela verdade do Evangelho. Então nós fomos vocacionados para levar a informação do Evangelho para o mundo. Informação que mostra ao homem a obra de Deus, por onde ele é salvo. Tem muita gente aí achando que vai ser salvo pelas suas obras dentro de igreja, as obras da religião. A obra do homem leva ele a receber a condenação. Pela obra ninguém será salvo. O homem não é salvo pela obra, é pela graça. O favor de Deus para nós, essa graça, é Jesus, esse favor, por onde Deus nos proporciona, nos concede a salvação. E Deus nos chama para Cristo. É o lugar para onde Deus chama o pecador para ter vida com Ele, para estar nele, para alcançar o perdão dele. É em Cristo, não é em nenhuma igreja. Não é em nenhuma religião. É Jesus. A vida para Deus é por meio da fé em Cristo, no que Ele pregou e ensinou. Viver a nossa vida centralizada em Cristo, devota, consagrada a Cristo, vivendo prudente na palavra de Cristo. É para isso que Deus chama o homem, para que ele, indo a Cristo, ele seja
alcançado pela graça de Deus, ele alcance o perdão de Deus, ele alcance a reconciliação com Deus, para que quando deste mundo ele partir, ele não vá para a eternidade sem Deus. Isso é um fato, isso é uma realidade. Aí eu fico vendo, irmãos, esses teólogos, esses homens famosos que estão na mídia, na internet, é tanto debate, é tanta apresentação de sabedoria do homem em relação a Deus, é tanto discurso teológico, aí ficam dentro dos debates, pós-tribulação, pré-tribulação, não, porque o anticristo vai se manifestar antes, não, vai se manifestar depois, a igreja vai passar pela tribulação, não vai, porque você é calvinista, eu sou arminiano, porque você é pentecostal, eu sou tradicional. Há uma discussão sobre essas questões que não edifica em ninguém, irmão. Os apóstolos não se deteram nisso. Os apóstolos não se preocuparam em gastar tempo para explicar a ninguém nada dessas coisas. A prioridade dos apóstolos era fazer os irmãos conhecer o Evangelho e perseverar nele, para não se desviar do Evangelho. Não gasta teu tempo, não perde teu tempo, não prioriza a tua vida, dando atenção, ouvindo esses debates que não traz edificação, só traz contenda e discórdia. Uns debates vãs onde os pastores ficam discutindo um com o outro, não tem, às vezes agride um ao outro, e isso não edifica quem está ouvindo. Esses pastores poderiam centralizar sua atenção, sua sabedoria, seu conhecimento, para levar ao povo o conhecimento do Evangelho. Não, mas ficam preocupados em fazer o povo acreditar que eles são de Deus, que tem que estar nas igrejas, que tem que cumprir os rituais, os cerimoniais. O Evangelho não ensina nada disso, irmão. Aí fica uma questão louca desses homens, gastando tempo, trazendo uma grande confusão dentro da pregação deles, onde coloca o povo na dúvida, na incerteza. O povo fica tudo perdido, os pastores discutindo teologia. A mensagem do Evangelho é simples. Vamos fazer um debate para a gente debater as heresias que estão sendo pregadas dentro das igrejas. Aí está certo, porque vai edificar, porque vai trabalhar a defesa da fé, porque vai mostrar às pessoas o que está sendo colocado que não é conveniente e nem pelos princípios do Evangelho. É aí que devemos centralizar nossa atenção, fazer um trabalho apologético. Foi isso que os apóstolos fizeram, para defender coisas importantes da fé cristã, como a doutrina de Cristo, os preceitos, os valores, que está sendo deturpado dentro dos ensinamentos que esses homens estão dando nas igrejas, para defender a deidade de Cristo, a verdade que o Evangelho mostra sobre Cristo. É isso que faz o homem se perder de Deus, cair da graça, se ele não estiver na doutrina de Cristo, pela verdade do Evangelho. Foi isso que Paulo se preocupou. Paulo não se preocupou em debater com ninguém que a igreja vai passar pela tribulação ou não vai, que o anticristo vai se revelar antes ou depois, que você tem que ser tradicional, pentecostal, que você tem que se batizar, tem que tomar ceia. Não! Não é isso que faz o homem estar em comunhão com Deus. É a fé, é o conhecimento de Cristo. Foi isso que Paulo dedicou, priorizou, a ponto de chegar aos irmãos a dizer: irmãos, tenham cuidado. Venha qualquer pessoa, pode vir um anjo do céu, que pregar um outro evangelho para vocês, que não seja esse que eu tenho pregado, não receba. É anátema. Olha onde estava a preocupação de Paulo. Proteger os irmãos na fé. Defender a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer
que se alguém não traz as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, esse tal é soberbo, está apartado da verdade, seu entendimento está corrompido. Paulo vai dizer, aparta-te deles. Olha onde está a preocupação dos apóstolos, em fazer os irmãos crer naquilo que o Evangelho revela, colocar esperança nas coisas do alto, ter paciência na tribulação, perseverar em oração, aguardando aquele grande dia, estando pronto e preparado, tendo cuidado para não cair, para não recuar, para não apostatar, para não desviar, para não ser enganado pelos homens que fazem do povo negócio usando a fé. Paulo vai dizer, cuidado para não seguir doutrinas de demônios, um evangelho anátema. Paulo, Pedro, João, olha o que João vai dizer. Meus irmãos, tenham cuidado para não perder aquilo que vocês já ganharam. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse alguém não tem a Deus. João vai dizer, não recebam, cuidado. Nem todos que vêm a vocês dizendo que é de Deus, trazendo ensinamento de Deus, não é de Deus. Então observe os que não perseveram na doutrina de Cristo e traz um ensino, uma doutrina, um conceito de Deus deturpado da verdade do Evangelho. Esses não são de Deus. É isso que os apóstolos se preocupavam. Não era em questões loucas, teológicas, onde o povo disputam sabedoria. Esses debates, cada um quer ser mais sábio do que o outro. Não, eu conheço o grego, eu conheço o hebraico, eu conheço o aramaico, eu tenho curso de teologia, eu tenho formação. Eu não tenho nada disso, mas tenho o conhecimento do Evangelho. Só isso basta. O apóstolo Paulo, ele era um grande líder religioso do sistema da religião farisaica. Era um grande conhecedor. Era um homem que tinha diploma, conhecimento, intelectualidade. Tinha vários requisitos que capacitava Paulo no mundo dos homens, entre os homens. Mas Paulo não usou disso. Paulo ele foi ensinado pelo um grande mestre de Israel, Gamaliel. Paulo foi instruído, ensinado nos preceitos da lei por Gamaliel. Paulo teve um curso de teologia muito importante com um dos melhores mestres, ensinadores do povo de Israel, doutor nas Escrituras, Gamaliel. Mas nada disso levou Paulo a Deus. Nada disso tornou Paulo alcançador da graça e do perdão de Deus. Nada disso deu a Paulo a promessa de Deus. Paulo vai dizer que, pelo conhecimento de Cristo, ele teve que renunciar e considerar tudo que ele tinha como valor. Ele tinha que considerar como esterco. Ele tinha que ter por perda. Você não pode ganhar a graça de Deus sem o conhecimento de Cristo. Porque tudo isso é por Cristo. E é preciso conhecê-lo para crer nele e entregar a tua vida para saber que está segura em Cristo, por Cristo. Ele é quem guarda a nossa alma. Ele é o único e verdadeiro protetor, salvador, advogado, intercessor, que cuida de nossa vida, livrando ela do mal. É Jesus. E Paulo entendeu isso. Paulo renunciou tudo para se converter a Cristo. E Paulo passou a pregar o Evangelho, anunciar Cristo, mandar o povo crer, se converter a Cristo, saber que em Cristo somos salvos. Olha o que Paulo vai dizer. Palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores.
Ele veio com uma única esperança de salvação para todos os pecadores, e todos que nele crê será salvo. Jesus disse: venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, porque ele é o caminho que leva o homem a Deus. Ele é a verdade de Deus, ele é a porta de acesso a Deus, ele é o único meio para o homem ter vida com Deus e encontrar Deus no final do labor desta vida. É por Jesus, por Jesus. É isso que devemos pregar, irmãos. Essa é a mensagem que o Evangelho revela. É essa mensagem que temos que levar para o povo. É por essa mensagem que temos que formar no povo discípulo de Cristo. O povo hoje, dentro desses ambientes, centros religiosos, chamados de igreja, o povo está aprendendo, está sendo formado discípulos das denominações, das igrejas, da religião, seguindo os homens, a quem estão lá submissos, escravizados, no legalismo religioso, como se fosse a Deus, vivendo e devotando, consagrando sua vida como se fosse a Deus, pelos preceitos dos homens, adorando a Deus em vão. Foi o que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, da boca para fora Jesus é meu Senhor, Jesus é santo, é o Salvador, eu amo Jesus, da boca para fora, mas o entendimento está corrompido, ainda não foi iluminado pela verdade do Evangelho. Ninguém pode adorar a Deus sem ter a iluminação do Evangelho, sem ter a direção do Espírito Santo. Por isso que Jesus vai dizer: os verdadeiros adoradores são os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quando ele conhece a verdade e é selado pelo Espírito Santo, aí ele passa a ser um adorador de Deus. Não mais dentro de templo, por meio de altar, por meio de casa nenhuma que diz que é de Deus. Porque o verdadeiro adorador, ele é o templo, ele é o altar, ele é o santuário, ele é a habitação de Deus, porque Deus habita em nós. Só se pode adorar a Deus pelo conhecimento da verdade e estando na verdade. Aí Deus passa a habitar em mim, por onde eu vou ser o templo, o altar de adoração a Deus. Eu, você e todos que creem em Jesus e estiverem em Cristo. Sem Cristo não há nenhuma vida com Deus. Sem Jesus não há nenhum amor de Deus. Sem Jesus não há salvação de Deus. Sem Jesus não há perdão de Deus. Sem Jesus não há graça, não há misericórdia de Deus. Só por Jesus e em Jesus que o homem alcança a graça de Deus, recebe o amor de Deus e estará na promessa de Deus para a vida eterna. Quando deste mundo partir, o homem seguir para a eternidade, só vai ter descanso na alma os que partem com Cristo em Cristo. Porque a garantia da nossa alma salva é Jesus. Ele é o verdadeiro protetor, quem socorre, quem salva e quem nos dá a divina proteção. Jesus Cristo. É por ele que somos salvos. Porque foi ele que Deus enviou, o Pai, para salvar a humanidade. E quem não recebe o amor de Deus, que é Jesus, continua sobre a ira de Deus, correndo o risco de, quando partir deste mundo, sua alma ir para a eternidade sem Deus. Mas nesse momento, Jesus vai dizer a você: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus estava sempre dizendo ao povo que viesse a ele, cresce nele, seguisse a ele, tenha fé nele, confie nele, esteja nele, porque ele é o seguro verdadeiro da nossa alma, o refúgio verdadeiro, o porto seguro, onde a nossa alma vai estar ancorada para o dia da salvação, quando se der. E que você possa estar guardando essa mensagem, refletindo e recebendo ela, porque é ela que vai iluminar a tua mente e libertar o teu entendimento da obscuridade, do engano e da mentira, e a verdade de Deus se manifestar, esclarecendo tua mente pela pregação do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês aqui no Face, no YouTube. E assim a gente vai cumprindo o ministério que Deus nos deu, pregando a verdade que liberta, para que todo aquele que crê seja salvo. Pois salvação é pelo conhecimento da verdade. E esse conhecimento tem que ser levado a todos. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão conhecer se não for levado o conhecimento para eles? Então que nessa hora
Você aproveite esse conhecimento que foi levado para você e saiba que a sua vida em Deus só será verdadeira se você estiver em Cristo, conhecendo, crendo para ser liberto. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o próprio Jesus, que ele vai dizer no versículo 36 do capítulo 8 de João: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há libertação por Jesus Cristo, porque foi Jesus que o Pai enviou para livrar o homem das obras maléficas, das correntes e das algemas, do pecado que Satanás colocou no homem. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo para desfazer as obras do diabo, libertando o homem do poder de Satanás e trazendo para Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.